Xuxa fria. E que a gente não estava acostumada com aquilo. Se anime. As paquitas não levaram expor, por favor. Hoje a gente vai mergulhar nas polêmicas e revelações chocantes do documentário das Paquitas. Você achava que sabia tudo sobre o mundo da Xuxa? Pois é, tem muito mais por trás desse universo. E a gente vai contar tudo agora. O documentário Para Sempre Paquitas saiu no Globoplay e, olha, ele pegou todo mundo de surpresa. Produzido pelas próprias Paquitas, o documentário expõe os bastidores do programa da Xuxa e revela segredos que ficaram guardados por décadas. Não tem retorno! Você já tá pedindo no ar 2 vezes, pedindo no ar. Querem consertar isso aí? Não. Uma das primeiras polêmicas do documentário envolve a Luciana Vendramini hoje, uma atriz que todo mundo conhece. Afinal, a Luciana foi ou não foi Paquita? Segundo as Paquitas da época, ela nunca foi, mas usou indevidamente o título para posar nua para a Playboy em 1987. Segundo as demais Paquitas, Luciana fez apenas um teste para ser Paquita, até trabalhou ao lado delas neste teste, mas que não passou. Quem passou foi a Ana Paula Guimarães Acatucha, curiosamente a idealizadora e diretora deste documentário. Fazer teste não quer dizer que seja Paquita. Então, ela nunca foi Paquita. E, gente, ela nunca foi Paquita. Como é que ela sai vestida de Paquita? A gente ficou doido. Pra gente foi bem ruim, né? As Paquitas afirmaram que Luciana mentiu sobre ter sido Paquita para se autopromover e que ainda sexualizou a imagem delas. A Luciana não quis participar deste documentário, mas disse que não foi rejeitada, mas que foi demitida. E que, na época, nem o nome Paquita era dado às assistentes de palco da Xuxa, tanto que, na capa da Playboy, ela é referida como Xuxete. Ela disse ainda que rivalidade feminina não faz parte da sua vida e que ela torce pelo sucesso das ex-colegas. Outro episódio bastante comovente deste documentário gira em torno da Monique, considerada a primeira miúcha. Ela tinha 7 anos quando a mãe dela a vestia de Paquita, e a Marlene começou a deixar que ela frequentasse o show da Xuxa, inclusive fazendo parte de alguns quadros, como, por exemplo, aquele em que a Xuxa lia cartas. Ela, inclusive, era escolhida pelas crianças como Paquita. E na cabeça dela, e de muita gente que estava ali, a Monique era uma Paquita criança. Contudo, ocorreu um episódio no especial de Natal, em que a Monique pegou um presente e a Marlene disse que ela não poderia levar nada, pois aqueles presentes eram para as crianças. A mãe da Monique discutiu com a Marlene dizendo que ela também era criança e a Marlene então proibiu ela de ir vestida de Paquita, dizendo que, do mesmo jeito que ela a colocava, ela tirava. Eu tenho uma tristeza muito grande disso tudo ter acontecido. O episódio marcou profundamente a Monique porque interrompeu o sonho dela de ser Paquita, ao mesmo tempo em que a Marlene dizia e dava esperanças que um dia ela poderia voltar a ser uma Paquita. Marlene, e agora? Eu vou fazer 10 anos. Ela me chamou de chata. Ela, não, você não vai voltar. Ela passou por várias outras seletivas, mas nunca foi escolhida. Isso tirou um trauma muito grande porque muita gente dizia que ela era mentirosa quando afirmava que já foi Paquita. E eu não conseguia ver que a única pessoa que não tinha culpa ali era eu, porque eu era uma criança. O documentário poderia ser a redenção dela e a Xuxa finalmente afirmar que sim, que Monique foi a primeira miúcha. Os abusos de poder da diretora Marlene Matos também é bastante abordado neste documentário. Ainda que a Marlene, neste caso, diferente do documentário da Xuxa, não topou falar nada. Elas falam sobre a maneira como a Marlene se referia a elas e também pelas cobranças que fazia. Um relato que simboliza muito bem isso é o da Tatiana Maranhão. Uma das maiores polêmicas foi a revelação sobre os abusos e o assédio moral praticados por Marlene Matos, diretora do programa. As Paquitas contaram que eram constantemente pressionadas por seu corpo e aparência. E, acredite ou não, Marlene exigia que as meninas ficassem peladas para avaliar se elas estavam no padrão. Momentos de humilhação, vamos falar assim, né?
Tive alguns. Sempre relacionado ao peso. Que não havia o que eu fizesse. Que eu não ia conseguir chegar nesse lugar e que eu ia começar a me matar. Tudo isso acontecia com meninas que tinham entre 9 e 14 anos. O constrangimento era tanto que muitas delas demoraram quase 40 anos para falar sobre isso. Eu tenho uma tristeza muito grande disso tudo ter acontecido. Outro tema polêmico? A falta de diversidade entre as paquitas. No documentário, elas relatam que Marlene Matos nunca permitiu que uma menina negra fizesse parte do grupo. Todas tinham que seguir o mesmo padrão. Loiras e magras, como clones da Xuxa. Muitas meninas poderiam, sim, ter tido a oportunidade de ter vivido esse sonho, não viveram por conta da cor da sua pele. Essa exigência gerou frustração em muitas garotas que sonhavam em ser paquitas, mas eram automaticamente desclassificadas por não se encaixarem no padrão Xuxa, um preconceito que ecoa até hoje. A obra também abordou um tema que era tabu para as paquitas, que culminou na demissão de 8 paquitas da segunda geração em 1996. Elas queriam fazer uma peça de teatro falando sobre as experiências dela enquanto paquitas, inspirada no Confissões de Adolescente. Só que aí, elas conversaram com John Henrique Schiller, que seria o diretor da peça, e ele decidiu transformar todos os relatos delas em livro. O livro Sonho de Paquitas, nos bastidores do show, lançado em 1996. Neste livro, elas falariam sobre todos os abusos que a Marlene Matos teria cometido contra elas. Para que as pessoas soubessem que não era só um sonho, tinha uma parte bem pesada. Só que no meio deste percurso, uma das paquitas resolveu trair o grupo e contar para Marlene o que elas estavam fazendo. E imediatamente a Marlene decidiu demitir todas essas 8 paquitas, considerando que elas queriam acabar com a carreira dela e também com a carreira da Xuxa. Que show da Xuxa é esse? Mas e a Xuxa? A relação dela com as paquitas também foi trazida à tona. Embora Xuxa fosse vista como a patroa, muitas das meninas afirmam que ela não intervinha nos abusos de Marlene. Xuxa era a estrela, mas algumas paquitas se sentiram completamente desamparadas por ela. Eu acho que eu estava mais preocupado com o meu umbigo. Não me preocupei com tudo em torno de mim, entendeu? Em algum momento a gente morreu pra você. Se eu fosse falar mal da Marlene pra Xuxa, quem ia se ferrar era eu. Xuxa chega a admitir que, referente às paquitas da nova geração, ela chegou a ficar ainda mais distante. Eu falhei muito com quase todas, mas com esse grupo eu abandonei ela. Após este documentário, a paquita Bárbara Borges chegou a fazer um longo texto em que critica a Xuxa, afirmando que ela seguiu na omissão, cegueira e egocentrismo. O que vocês acharam dessas polêmicas expostas no documentário das paquitas? Acha que Xuxa deveria ter prestado mais atenção no que se passava nos bastidores do seu show? Deixe aqui nos comentários e nos siga para mais aqui no Tretaflix.